Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o teu coração nessa manhã. Que privilégio e que honra para nós podemos estar unidos, ainda que distantes fisicamente, mas unidos no mesmo propósito, no propósito de Cristo, no propósito que o Pai estabeleceu em seu Filho, para que nós, como igreja, como corpo de Cristo na terra, possamos manifestar a sua glória, a sua vida. Meu nome é Hugo, sou um dos ministros desta casa e tenho a honra de estar nesta manhã com essa incumbência de impartir daquilo que tem sido também impartido sobre a minha vida, da vida de Cristo. Quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que fazem parte desta casa, aqueles que nós já não vemos há mais de um mês. Quero mandar um abraço carinhoso ao apóstolo Hélio nessa manhã, a todos os ministros desta casa, que o Senhor possa estar nos unindo no propósito cada vez mais e nos dando a sua correta direção nesses dias tão importantes, nesses dias tão precisos que nós estamos vivendo, dias tão diferentes. De fato, nós vivemos dias muito diferentes de tudo aquilo que nós já vivemos em toda a nossa vida. Eu tenho 51 anos de idade e nesses 51 anos não vivi nada parecido com isso. Mas eu sei que há algo sendo gerado, há algo sendo estabelecido na face da terra. É interessante que nós vivemos dias de tantas informações que têm sido liberadas sobre nós. Mas muitas dessas informações, elas têm produzido medo, elas têm produzido desconfiança, temor nas famílias. E tantas outras informações que também têm chegado a nós, têm produzido tanta dúvida. Eu não sei como é que tem sido para você nesses dias. É interessante que nunca houve tanta informação, mas ao mesmo tempo, nunca as pessoas se sentiram tão desinformadas como nos dias de hoje. Porque ao mesmo tempo que nós nos expomos e ouvimos tantas notícias, e muitas delas, como foi falado aqui pelo pastor Ezequiel, muitas delas não são boas informações, mas ao mesmo tempo nós nos sentimos muitas vezes tão desinformados. Talvez seja esta a sua realidade. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, e eu quero recordar algumas coisas daquilo que o Senhor tem falado, porque nós não somos um povo, nós como filhos de Deus, nós como cristãos, como a igreja de Cristo, nós não podemos ser um povo desinformado. O Senhor nos falou a semana passada, através da pastora Zelinda, que nós somos como a tribo de Issacar, como um povo que tem sido, ainda que ela era a menor das tribos, mas era uma tribo capaz de discernir os tempos e as estações. Nós somos como esta tribo nesses dias. A igreja de Cristo, a igreja profética, ela é um povo que tem sido preparado pelo Senhor, tem sido capacitado pelo Espírito do Senhor, para discernir os tempos, para discernir as estações, para sabermos exatamente que tempo nós estamos vivendo no propósito de Deus. Não tente entender esse tempo olhando para a sua vida, para a sua experiência, olhando para dentro de você muitas vezes. Mas tente entender esse tempo olhando no Espírito, no propósito eterno de Deus. Porque Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E é por isso que Deus tem nos comparado nesses dias a essa tribo. Uma tribo sábia, uma tribo capacitada pelo Senhor para discernir os tempos. Eu quero frisar isso na sua vida nesta manhã, a você que me ouve ao vivo, ou a você que vai ouvir esta mensagem em algum momento da sua vida. Eu quero dizer para você que esses são dias que o mundo todo tem sido abalado, que as coisas abaláveis têm sido abaladas, mas a igreja de Cristo,
que é inabalável, ela permanece inabalada. Porque esse é o propósito de Deus, é revelar o seu Filho na história e revelar o seu Filho através da igreja. Nós somos a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã, que o Espírito colocava no meu espírito nessa noite, quando eu preparava essa mensagem. Não é o seu mundo que está sendo abalado. Talvez você que está me ouvindo nesta hora, você pense, será que é a minha vida? Será por que a minha vida está sendo abalada? O meu mundo está sendo abalado? Deixa eu te dizer novamente, não é o seu mundo que está sendo abalado. As nações estão sendo abaladas. As grandes potências estão sendo abaladas. A economia mundial está sendo abalada. A saúde mundial está sendo abalada. O Brasil está sendo abalado. Mas eu quero dizer para você, a igreja de Cristo, ela está inabalável. Ela permanece inabalada. Porque nós não estamos fundamentados em coisas abaláveis. Nós estamos fundamentados na rocha. E a rocha é Cristo. E a Bíblia fala que Jesus ele faz uma comparação de duas casas. Uma firmada na rocha e outra firmada na areia. Eu creio que essa é uma ilustração muito importante para esses dias. E a Bíblia fala que as duas casas, elas foram submetidas ao mesmo tempo, às mesmas intempéries, ao vento, à chuva, à tempestade. E a palavra nos garante que a casa que foi construída na areia, ela não suportou. Ela foi abalada nas suas estruturas, ela veio em ruínas. Mas a casa que estava firmada na rocha, ela passou por todo este período juntamente com a outra construção. Mas ela permaneceu inabalável, porque ela estava firmada na rocha. E Jesus estava falando disso a respeito de nós, a respeito da sua igreja. Porque nós não estamos fundamentados no que a mídia está falando. Nós não estamos fundamentando a nossa fé, ou a nossa esperança, ou desesperança naquilo que os canais de televisão estão falando. Nós estamos fundamentando a nossa fé na palavra de Deus. Nós estamos fundamentando a nossa fé na pessoa de Cristo que habita em nós. E é por isso que a nossa fé é inabalável. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje um tempo de entendimento. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje que o Espírito do Senhor te dá sabedoria, que te dá a capacidade de ser uma pessoa sábia para entender os tempos que nós estamos vivendo, para entendermos em qual estação nós estamos vivendo e que dias são estes. Um texto que me chamou a atenção foi a história de Jó. Jó viveu dias onde tudo ao seu redor foi abalado. A Bíblia nos mostra que a vida de Jó foi totalmente tomada por um tempo de abalo, ou de abalos, porque afetou a sua economia, porque afetou a sua família, porque afetou tudo aquilo que cercava a vida de Jó foi abalado. A sua saúde, todas as coisas foram tocadas. E no meio disso, Jó, ele, sem entender por um momento o que estava acontecendo, ele até fez alguns questionamentos para com Deus. E eu quero ler o que o Senhor respondeu para ele, que está no capítulo 38 de Jó, a partir do versículo 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre?
quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa, quando eu lhe tracei limites, ele pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Vou parar aqui nessa leitura, porque já nos dá a entender o que Deus estava falando a Jó. Deus estava perguntando para Jó aonde ele estava, ou quem era ele para questionar a Deus nos dias de provas, nos dias aonde as coisas abaláveis são abaladas e as coisas inabaláveis permanecem inabaladas. Se nós fôssemos ao capítulo 42 de Jó, nós veríamos a resposta final de Jó. Depois de tudo isso, ele disse: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo que esses são dias onde nós devemos mais nos calar do que falar, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus quer falar nesses dias. Aquietar o nosso coração. Esse é um ótimo momento para nós aquietarmos o nosso coração. Já dizia o salmista no Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Aleluia! Esse é um tempo de nós aquietarmos o nosso coração. Esse é um tempo de nós silenciarmos as demais vozes, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito do Senhor. Nós não podemos permitir que outras vozes produzam em nosso interior, na nossa alma, a angústia, a tristeza. Pois cada vez que você vai ouvir as informações, só se fala de prolongamento desses dias, e isso traz angústia ao seu coração. Deixa eu te dizer nesta hora: aquietai-vos. Aquiete o seu coração. Ouça a Deus. Aprenda a ouvir a Deus. Aprenda a ouvir a voz do Espírito no meio das demais vozes que chegam até o seu coração. Aquietai-vos. Assim como Deus disse para Jó: aonde você estava quando Ele fez os céus e a terra? Ele está no controle. Nós somos chamados a discernir qual é a movimentação de Deus nestes dias. E aqui eu quero entrar no texto dessa mensagem hoje. João, capítulo 3, versículo 8. João 3, 8. Jesus disse assim: o vento assopra para onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu vou ler mais uma vez esse texto, para ficar gravado no teu espírito. O vento assopra para onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Esta palavra Jesus dizia a respeito do Espírito Santo. O vento que sopra. Esse é o vento que está soprando sobre a igreja nesses dias. É esse vento que está nos conduzindo e produzindo sobre nós uma movimentação correta, segundo o propósito de Deus para a sua igreja. Não o meu propósito, não o teu propósito, nós já aprendemos na prática que isso não existe. Mas o propósito eterno de Deus que está estabelecido.
E o vento está soprando. O Espírito está soprando. E é interessante que esse texto fala: ouve-se a sua voz. Como ouvir a voz do vento. Outra versão, a King James, ela fala: ouve-se o seu som. Há um som, há uma voz, para nos dar de forma precisa a movimentação correta de Deus para a nossa vida. Sabe, amados, esse texto me traz segurança. Esse texto, ele confirma no meu espírito que Deus não perdeu o controle. Ele está conduzindo todas as coisas. E Ele está conduzindo a sua igreja no meio desses dias, no meio das tempestades. E Ele continuará abalando todas as coisas. Pastor, mas isso não vai acabar? Vai. Quando? Não sei. Mas eu sei que até que isso acabe, Deus continuará abalando todas as coisas. E é por isso que nós precisamos entender o que está acontecendo. Eu não estou dizendo para você que Deus mandou este vírus. Não creio nisso. Mas Ele está movendo todas as coisas nesses dias. Ele está movendo todas as coisas. Uma das coisas que eu me recordava também é que especialistas de todas as áreas têm concordado em uma fala. Ainda que eles se discordem em muitas coisas, mas em uma fala eles têm concordado: o mundo não será o mesmo após esse tempo de isolamento. O mundo não será mais o mesmo após esse tempo de isolamento. E isso, irmãos, eu não sei para você, mas para mim isso mexe comigo. Se o mundo não será mais o mesmo, a igreja também não poderá mais ser a mesma. E se eu e você somos a igreja, então nós não poderemos mais ser os mesmos. E isso, irmãos, não vai acontecer quando o noticiário anunciar que acabou o tempo de isolamento. Isso já está acontecendo. Eu não sei na sua vida, mas a nossa movimentação está sendo mudada dia após dia. Eu estava ainda falando com o Lucas ali, depois do louvor, e ele me dizia sobre isso. Dos dias, como tem sido. A mudança na rotina. A mudança de todas as coisas. Irmãos, Deus está nos mudando. E eu quero dizer para você, eu quero te alertar nesta manhã, que nós não podemos pensar que tudo voltará a ser como era antes. E que por isso eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito. Porque Deus está mudando todas as coisas. O que nós estamos aprendendo nesses dias, é que nós precisamos nos deixar ser levados pelo vento do Espírito na direção correta. É algo novo para nós. Como eu posso fazer aquilo que não entendo? Como posso me mover numa direção que não conheço? A única coisa que nós podemos fazer, segundo o texto que nós lemos, nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então nós devemos ser soprados por ele. Nós temos que aprender a nos render ao Espírito Santo. Esses são dias propícios na nossa vida, para nós desfrutarmos desta presença do Espírito que habita em nós, de sermos soprados por Ele. Se a movimentação do Espírito mudou para esses dias,
Se a movimentação do Espírito para as nações mudou, se a movimentação do Espírito para a igreja mudou, então a movimentação do Espírito para a minha vida também mudou. Eu não posso continuar numa mesma movimentação quando o Espírito está mudando a sua movimentação. Quando o Espírito está fazendo nova todas as coisas, eu tenho que aprender o que o Espírito ele espera de mim nesses dias, como o Espírito quer se mover na minha vida nesses dias, como eu posso ser guiado pelo Espírito nesses dias. De que forma eu preciso me mover nesses dias, de que forma a igreja vai se mover nesses dias. Por muito tempo, irmãos, a nossa vida cristã se baseava em vir aos cultos e desenvolver algum trabalho na igreja. Muitos acreditavam ainda que era possível ter uma vida espiritual e uma vida secular. Ou seja, quando eu ia ao templo, eu ia para desenvolver a minha vida espiritual. Quando eu saía do templo, eu passava a viver a minha vida secular. Deixa eu dizer para você, se você ainda não entendeu isso, não existe vida espiritual e nem vida secular. Existe uma vida em Cristo. Uma vida movida pelo Espírito de Cristo. Uma vida onde se manifesta a vida do Cristo ressuscitado. Mas eu quero dizer para você que se a sua vida ela se mantinha, a sua vida espiritual, ela se mantinha por causa do templo, eu pergunto para você, como está a sua vida hoje? Se a sua vida espiritual estava baseada em frequentar um local, em participar de um culto, eu te pergunto para você nessa manhã, como está a sua vida hoje? Se o nosso culto se baseava quando nós íamos a um lugar físico, nos reunimos com os nossos irmãos para nós cultuarmos a Deus, e quando aquilo encerrava, acabava o nosso culto, eu pergunto como está o nosso culto hoje? Como está o seu culto hoje? Como nós estamos vivendo nesse tempo, aonde os templos estão fechados. Nós estamos aqui ministrando sobre a tua vida, mas nós não temos mais do que 10 pessoas talvez aqui. Aonde estão as centenas de pessoas que nós estamos acostumados a ver, semana após semana dentro desse lugar. E eu falo a você nessa manhã que faz parte dessa casa, que não está aqui há mais de um mês, como está a sua vida? Como está o seu culto a Deus? Será que nós estamos nos mantendo firmes? Será que você ainda está sendo soprado por esse vento do Espírito? Será que você está entendendo essa movimentação de Deus nesses dias? Deixa eu te dizer nessa manhã, esse não é um tempo de nós sermos abalados. Somente se a nossa fé não estiver em Cristo, seremos abalados, seremos levados por esta avalanche de más notícias. Mas se nós estamos esperando nele, se nós estamos confiando nele, se nós estamos sendo movidos pelo vento do Espírito, eu quero dizer para você, esse isolamento pode durar até mais meses, mas a nossa fé, ela continua se fortalecendo de dia após dia. Nós nos levantamos a cada manhã, confiando mais no Senhor, esperando mais a direção do Senhor para aquele dia. Eu sei que esse tempo vai passar. Eu sei que esses dias vão passar. O vento do Espírito está soprando esta nuvem para longe. Mas esses dias, eles precisam ser vividos com sabedoria. Eles precisam ser vividos com o sopro do Espírito, com a movimentação do Espírito sobre a sua vida. Talvez você que está me ouvindo está dizendo assim: pastor, mas tem sido difícil viver longe da igreja. Não, irmãos, nós não estamos longe, nós estamos mais perto do que nunca. Nós só estamos fora de um espaço físico, mas nós estamos juntos, unidos no corpo vivo de Cristo.
O corpo não se desfez nesses dias. O corpo não está esfacelado sobre a face da terra. O corpo de Cristo está firme, andando e se movendo na face da terra. Porque a igreja não é este lugar. Nós só somos igreja, irmãos, porque a vida de Cristo flui em nós. O que nos fez igreja foi Cristo. Não foi o fato de eu ir a um lugar, de eu pertencer a um lugar, não. O que me fez igreja foi entender que Jesus morreu na cruz e eu estava nele. E que a Bíblia declara que quem morreu em Cristo, ressuscitou em Cristo e anda em novidade de vida. É isso que nos faz igreja. Sabe, irmãos, eu ouvi essa semana um pregador e ele dizia assim: se interrogássemos o apóstolo Paulo nesses dias e perguntássemos: Paulo, como que você se moveria como pastor da igreja nesses dias? E Paulo olharia para nós e diria assim: as igrejas que eu fundei não tinham templos. As igrejas que eu fundei não tinham músicos. As igrejas que eu fundei não tinham instrumentos. As igrejas que eu fundei não tinha classe de jovens nem de crianças. Não tinha celulares e nem internet. Nós não transmitimos o culto ao vivo. Mas a palavra viva de Deus, ela chegou em toda parte. Sabe como? De casa em casa. Essa seria a resposta de Paulo para nós. E eu não estou pregando contra essas coisas, não estou dizendo que é ruim, não. Eu só estou dizendo para você que a igreja, ela sobrevive. A igreja, ela se manifesta, ela vive porque ela revela a vida de Cristo. Nós estamos mais vivos do que nunca. Nós estamos mais firmes do que nunca. Nós temos mais tempo para buscar a Deus do que nunca. A pastora Gabriela falou isso semanas atrás. Você que dizia que não tinha tempo para ler a Bíblia, agora você tem mais tempo do que nunca para ler a Bíblia. Nas últimas semanas eu repassei os livros que eu já li e terminei os que faltava terminar. Por quê? Porque eu tenho mais tempo do que nunca para fazer isso, para buscar. O apóstolo Basílio, quando ministrou aqui, ele falava sobre isso, de nós termos ministros competentes, que estão sendo especializados, que estão se especializando naquilo que o Senhor confiou. Nós temos mais tempo do que nunca para nos enchermos de Deus. Você que trabalhava na indústria, você não está preocupado na produção, porque você está na sua casa. Nós temos mais tempo do que nunca para trazer a glória de Deus para dentro do nosso lar. Nós temos mais tempo do que nunca tivemos. São dias precisos. Vai chegar a hora que nós vamos voltar a encher os templos. Mas eu creio que aquela definição que a igreja tinha se tornado, templos cheios de pessoas vazias, será mudada. Mas será templos cheios de pessoas cheias da vida de Cristo, da manifestação de Cristo. Esses são tempos de alinhamento na nossa vida. Deus já falou isso aqui. Nós não fomos pegos de surpresa. Quando Deus nos deu uma palavra na virada do ano, dizendo que essa seria uma década de governo, muitos de nós, nossos pensamentos foram levados a pensar em política. Mas o que é que nós estamos vendo? Deus dizendo: é o meu governo. Não é só a igreja. Não é mais uma movimentação de Deus com os crentes. Agora é uma movimentação de Deus sobre toda a face da terra. Já não tem mais a ver conosco, irmãos, já não tem mais a ver apenas com a igreja. Toda a terra está debaixo de um governo. É Deus quem estabelece. Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma
sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Uma casa profética, ela antecipa os tempos. Deus já estava falando: vou trazer o governo. Vou estabelecer um governo sobre a terra. É claro que essa palavra está sobre nós. E não apenas essa declaração de governo, mas muitas palavras que foram liberadas. Muita vida que já foi impartida em nós. Nunca se tornou tão real a realidade de Romanos 8,19. O que diz Romanos 8,19? Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a ardente expectativa da criatura espera. Outra versão fala ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E nós sabemos que a palavra filhos aqui fala de filhos maduros, não de meninos. Filhos maduros. Este é um tempo de amadurecimento. Este é um tempo de amadurecimento. E ainda que não haja um ajuntamento, sabe? Quando o Espírito me falava isso ontem à noite, assim, eu achei muito interessante, eu até sorri. Porque é como se o Senhor, Ele falasse assim: vocês sempre definiram igreja como ajuntamento de pessoas. O que significa a palavra eclésia? Ajuntamento de pessoas. Se igreja é ajuntamento de pessoas, então a igreja acabou. Porque acabou o ajuntamento. Eu não quero polemizar, mas eu quero dizer para você: a igreja é muito mais do que um ajuntamento de pessoas. É a extensão do próprio Cristo sobre a face da terra. Se você entender João 15, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo ramo que permanece em mim dá muito fruto. A vida revelada através da igreja é a própria vida de Cristo. Os ramos são a extensão do tronco. Aonde chega um ramo, ali chega o tronco. A vida que está no tronco se movimenta pelos ramos. Aonde eu chego, aonde você chega, aonde nós estamos, o que é que está lá? A vida do tronco. Mas nós não estamos nos ajuntando, não importa, mas a vida está fluindo do tronco para o ramo. A vida não cessa. A única coisa, irmãos, que nos tira desta vida é quando o ramo é cortado da videira. E Jesus, ele falou sobre isso. O ramo, quando ele é cortado, ele seca e para nada mais ele serve, a não ser jogado e queimado. Mas se nós estamos ligados no tronco, a vida do tronco, e o tronco é Cristo, a vida de Cristo está em nós. Nós somos um com a videira. Nós somos a videira juntamente com Cristo. É muito mais do que ajuntamento. É muito mais. A igreja, ela nasce de Cristo. Ela está firmada em Cristo. Ela é movida pelo Espírito de Cristo. Ela é a extensão de Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Nós somos a sua extensão na terra. A criação aguarda. O que o mundo precisa, irmãos,
Não é que se levante um governo humano que traga solução. O que o mundo precisa, irmãos, é muito mais do que uma vacina. O que o mundo precisa, irmãos, é muito mais do que uma solução temporária. O que o mundo aguarda é a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos amadurecidos de Deus, da igreja de Cristo. Nós não podemos correr o risco, como o apóstolo Cristiano ministrou aqui algumas semanas atrás, como Deus fez com Noé. Deus guardou a família de Noé numa arca, porque Deus queria estabelecer, a partir daquela família, uma nova história na terra. E quando o dilúvio acabou, Noé sai da arca com a sua família, mas Noé não entendeu a movimentação do Espírito. Noé, ele se preocupou muito mais com a arca do que com a sua família. Ele se preocupou muito mais com aquilo que ele estava produzindo, ou que ele achava que estava produzindo, do que produzir o que Deus queria produzir a partir da sua casa. E é por isso que quando Noé sai da arca, a Bíblia fala, ele plantou uma vinha, ele se embebedou, e ali trouxe maldição, ele liberou maldição sobre a sua descendência. Nós não podemos correr o risco de passar por este tempo, que Deus está chamando a igreja para um amadurecimento, que Deus está produzindo algo a partir da nossa casa, para que quando nós possamos sair das nossas casas, nós possamos trazer para fora o que Deus está gerando dentro. Quanta coisa Deus produziu naqueles dias dentro da arca, na vida de Noé, na família de Noé. Mas eles não souberam expressar quando eles saíram da arca. Eles povoaram a terra, mas eles não manifestaram a glória de Deus. Deus não quer mais ajuntamentos por ajuntamentos. Mas Deus quer que a sua igreja revele a sua natureza, a sua essência. A nossa natureza, irmãos, é Cristo. A nossa essência é Cristo. Paulo descreve isso em Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Aqui está uma das maiores declarações do que é ser igreja. É entender que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossas ofensas, em nossos pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Não apenas nos deu vida, como nos ressuscitou. E não apenas nos ressuscitou, como nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esta é a nossa posição. Esta é a posição da igreja de Cristo, assentados com Ele nos lugares celestiais. E já caminhando para o fim, como vivemos isso? Como manifestarmos isso? Não basta apenas entendermos isso, mas precisamos viver isso, essa nova realidade. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você está vivendo a boa, ou talvez a agradável, mas o propósito de Deus é que nós vivamos a perfeita
vontade de Deus. E para que isso aconteça, eu tenho que tomar uma decisão: ser conformado ou ser transformado. Só que aqui a palavra conformado, ela vem com uma negativa: não sede conformados. Não seja conforme este mundo. Não seja amoldado por este mundo. Não seja o teu coração amoldado pelas más notícias. Não seja mais um em desespero. Não seja mais um sem esperança. Não seja mais um sem convicção. Não seja mais um numa movimentação errada. Não. Mas sede transformados. Aqui está a nossa parte. E aqui onde o Espírito quer nos mover neste dia. Sermos transformados. Algo está sendo transformado. Algo está sendo mudado. Algo está acontecendo dentro de nós. E se você não está percebendo isso, meu irmão, talvez, e eu falo isso com temor, talvez é porque você está sendo conformado com este mundo. Talvez você não está entendendo. Talvez você está achando que esse é um tempo para deleites carnais. Não. Esse é um tempo de transformação. Esse é um tempo para nós sermos transformados. Esse é um tempo onde o Senhor está transformando. Ele está amoldando a nossa vida. Sim, esse é um tempo de mudança. Sim, esse é um tempo para nós revermos conceitos, valores. Sim, esse é um tempo para nós avaliarmos se a nossa fé hoje ela é tão sólida quando nós abraçamos a fé em Cristo. É um tempo para nós avaliarmos se a nossa conduta hoje ela condiz com a nossa mensagem. Por isso Paulo ele dizia à igreja em Roma, ele dizia assim: não sejam conformados, não sejam conformes, não sejam segundo a forma deste mundo, mas sejam transformados, porque somente quem é transformado se torna um instrumento de transformação. A igreja só será um instrumento de transformação para esta geração, se nós formos transformados. E o Espírito nesses dias está produzindo mudanças em nós. Sim, irmãos, mudanças de pensamentos. A primeira mudança que Deus fez em nós foi mudar a nossa natureza. Sim, Ele nos deu vida em Cristo. O nosso espírito foi vivificado. Nosso espírito se uniu ao Espírito do Senhor. Mas eu quero dizer como é que está a sua mente. Talvez a sua mente está tomada por conceitos ainda humanistas. Conceitos que te apartam da sua fé. Conceitos que fazem você muitas vezes estar raciocinando segundo este mundo. E o Senhor está dizendo: não seja conformado, seja transformados. Esse é um tempo de transformação. É uma decisão que nós temos que tomar. É uma decisão que eu tenho que tomar. Minha esposa não pode tomar essa decisão por mim, ela vai tomar por ela. Homens, esse é um tempo de ser transformado. Na nossa vida. Quantas famílias estão vivendo os seus piores dias, por incrível que pareça. Há até um conceito e já uma realidade que começou também na China, né? Parece que todas as coisas ruins estão começando por lá agora. Que depois da quarentena, o número de divórcios aumentou de uma forma muito grande. E esse é um tempo de nós sermos transformados. A igreja de Cristo, ela precisa ser transformada. Sabe quando isso vai acontecer? Na minha vida e na sua vida. Quando nós deixarmos de sermos passionais e nos tornarmos intencionais. Vou explicar para você o que é isso.
É você deixar de ser aquela pessoa que seja o que Deus quiser. Sabe? Isso não é fé, irmãos. A fé, ela produz ousadia na nossa vida. A fé não nos faz passionais. Ser movidos pelo Espírito não nos faz passionais. Nos faz intencionais. Nos faz decididos. Nos faz assim dizermos para nós mesmos: eu entendi, vou fazer isso. Eu entendi, eu vou me render a Cristo. Eu entendi que eu tenho que mudar e eu vou buscar esta mudança nele. Eu entendi que eu preciso mais de Cristo e eu vou buscar esse mais de Cristo. É ser intencional. Eu entendi que eu recebi uma vida dentro de mim e essa vida, ela flui de dentro para fora e eu vou viver esta realidade. Eu entendi. Eu não sou levado por qualquer vento. Eu sou soprado pelo vento do Espírito. Sabe aquela história, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não serve para nós, irmãos. Esse não é o som do Espírito. Pelo contrário, quando o Espírito vem sobre nós, dando uma direção, Ele nos convence, e nós somos convencidos por Ele a sermos transformados. Quando o vento sopra, Ele nos dá uma direção, e Ele começa a nos mostrar o que devemos fazer, o que cabe a nós, o que cabe a mim. Esses filhos amadurecidos, irmãos, eles não dormem maturo e acordam maduros no outro dia. Não, eles são amadurecidos nas provas, eles são amadurecidos nas experiências, nos processos de Deus. Não importa quão doloroso seja um processo de Deus na nossa vida, são esses processos que produzem um amadurecimento na nossa vida, que nos transformam. Talvez esses dias de isolamento sejam para você dias dolorosos, mas são dias de processos. Sabe, não fuja dos processos. Se o Espírito está soprando sobre a igreja nesses dias, para uma direção que nós estamos aprendendo a ouvir a sua voz, para algo novo, vamos seguir o Espírito. A tendência humana, irmãos, é sempre buscar um lugar de conforto. É sempre buscarmos um lugar de conforto. É sempre voltarmos a uma estação anterior, onde nós já estávamos conformados. Porque nós muitas vezes tememos os desafios, fugimos deles, preferimos preservar a nossa vida. E Jesus falou assim: quem preserva a tua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, ganhá-la-á. Não é tempo de nos preservarmos. É tempo de sermos intencionais com Deus, na nossa vida com Deus. Procure ouvir a Deus. Deseje isso. Caminhe nessa direção. Persevere. Persevere. Essa é uma palavra boa para esses dias. Nós não estamos mais no primeiro Adão, que foge de Deus, que se esconde de Deus quando ouve a sua voz. Nós estamos no segundo Adão, Cristo, que quando a voz de Deus se faz ouvir, não nos assusta. A voz de Deus não nos assusta. Não nos escondemos mais diante da sua voz, porque aprendemos que quando ouvimos a sua voz, há um lugar para nós nos rendermos, para que aquilo se cumpra em nós. Eu quero terminar esta mensagem dizendo para você: esse não é o tempo do fim. Quero entristecer alguns que têm pregado que esse é o tempo do fim. Quero dizer para você, esse não é o tempo do fim. É só o começo daquilo que Deus vai fazer através da igreja. Eu me lembro de um pregador que dizia que fazia um programa de televisão e começava o programa dizendo: e isto é só o começo. Se você pode, nesse momento,
Vamos orar juntos. Nós vamos declarar novamente um trecho de uma canção que já foi ministrada aqui nessa manhã. E vamos nos render a Ele. O vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz. Não se sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos os que são transformados, os que são nascidos de Deus, os que estão prontos a se renderem. Há sempre um lugar, irmãos, para nos rendermos um pouco mais. Há sempre um lugar para onde nós podemos caminhar com o Espírito Santo. Esses são dias em que algumas portas já se fecharam. Mas são dias que muitas portas estão se abrindo. E eu creio que a porta que Deus mais deseja abrir, em muitos casos, é a porta do nosso coração. Por isso, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Há um lugar de rendição em Cristo. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.